máximo é esse, né? O máximo? Tá no máximo? Que o senhor tenha morrido. Aí, O máximo é esse, né? eu disse para o irmão, ele dizia assim para o irmão que é acreditado, doutor, o irmão é acreditado, é um homem de oração, onde o lado do irmão é Deus. E que sonho. Aí quando eu cheguei lá, eu disse, pois é, pai, mas eu estou aqui, estou rico. Mas a semana quando eu fui, eu tenho 4 pontos de safena e a minha pressão chegou a 7 e pouco, 13 e pouco. Minha mulher ficou preocupada, disse, não, mas eu vou, que não vai acontecer nada não. Porque eu não saio com pensamento negativo. Amém. Se preparei, peguei bastante água, vai abaixo, eu boto as pernas para cima e assim a gente vai. Mas estou muito feliz Glória. de chegar aqui, de rever vocês, de ver os ministérios. Louvado seja Deus. E esse texto que foi lido é um texto clássico de missões, né? Mas hoje em dia está tão difícil se ouvir essas pregações nesse texto, não. Só se prega mais no Velho Testamento. É verdade. E como nós já lemos, eu vou aqui falar em alguns versículos que me chamam a atenção. No versículo 1 ele diz que, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Aleluia. Eu estava comentando com o irmão semana e eu estava dizendo que os crentes hoje, a maioria, a única coisa que faz é só pedir bênçãos materiais. Tá? Se a oração pede bênção material, bênção financeira, saúde, e o outro que pede a salvação. Mas tem que ser invertido. Porque o próprio Jesus ele disse assim: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando eu recebi esse convite, irmãos, Jesus quer que eu passei a orar. Eu estava refletindo sobre o bairro Manuíça, sempre eu tenho falado que esse bairro Manuíça é um dos bairros mais evangelizados que tem aqui lá. Porque é um bairro que tem bastante crente, tem bastante tempo. É verdade. Tem culto evangelístico, culto de rua, que hoje em dia está muito difícil. Né? Você vê que esse texto aqui, Paulo, lá em Roma, ele estava falando, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, ele estava falando que o desejo do coração, a vontade dele é e açúcar a Deus para que aquele povo fosse salvo. E nós vemos, irmão, tanta discriminação com a igreja católica por parte de nós evangélicos. Mas eu sempre digo, irmão, vamos respeitar nossos filhos. Porque dali Deus vai tirar, vai salvar de gente pelo meio da idolatria. E nós estamos vivendo tempo, irmão, difícil, que a idolatria está enraizada dentro da igreja evangélica. É verdade. Você pode prestar atenção que é tanta idolatria para o cantor, para o pregador. Isso Deus não está se agradando. Eu me lembro que uma vez o pastor lá da igreja, na época, o pastor Busto, convidou um clube de missão para ler. Eu li essa palavra que hoje foi que me lembrou. Isso da minha caminhada. E quando eu entreguei o microfone, eu disse: esse texto é muito profundo, irmão. Porque eu gosto, irmão, de ler a palavra de Deus e meditar.
Porque não adianta a gente só ler, não meditar e não viver a palavra de Deus. E esse texto ele nos chama na realidade para que nós venhamos pregar o Evangelho de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Agora só tem uma coisa que não é de qualquer jeito. E hoje eu de manhã eu li algumas passagens bíblicas sobre missões. E não é de qualquer jeito que se faz missão. A começar pelo profeta Isaías, no chamado dele, no capítulo 6. Ele diz: eu sou homem de lábios impuros e de impuro lábio, e habito no meio de um povo de impuro lábio. E o que é que aconteceu com Isaías? Foi preciso o serafim vir tocar os lábios dele para purificar os lábios dele, para ele poder fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Eu meditando, irmão, nesse texto de Isaías capítulo 6, que tem de gente com a vida meio desmantelada diante do Senhor, que não tem testemunho e quer sair pregando a palavra do Senhor. Né? E nesse versículo 7, ele diz assim: ou quem descerá? Eu vou ler aqui o versículo 6, diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu. No Salmo 24, no Salmo 15, o salmista ele faz uma pergunta, duas perguntas no versículo: quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem habitará no santo monte do Senhor? Aí ele dá a resposta: quem é limpo de mão, de coração. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu vou aqui deixar bem claro, eu estou aqui para exortar no mundo da igreja. Eu quero para pregar o dia com a tua palavra que Deus colocou no teu coração. Ele diz: por quê? Ele diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Quem foi que desceu ao abismo? O Senhor Jesus Cristo. Passou 3 dias debaixo da terra para ressuscitar para ele. Tem que não acredita. Ele diz: isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Glória a Deus. Hoje, irmão, o que tem de Bíblia para ser nós mesmos não é brincadeira. Quando eu vou, geralmente, se fala muito na igreja, lá na igreja é uma mania de falar o Natal na igreja perseguida, esse tipo de missões. Mas eu digo: irmão, aqui no Brasil, nós cristãos somos perseguidos. Nós somos perseguidos. E se nós for perseguidos, muita gente vai correr da raiva. Não vai ter coragem de enfrentar. Os cabos não tem nem para ver. Mas a irmã Lúcia, né? A irmã Lúcia, falando aqui sobre a Assembleia de Deus. Aos 3 meses atrás eu estive no culto da restauração. Eu fui no bebedouro, beber água, e tinha conversando lá com o pastor, eu não conhecia o nome dele. E ele perguntou: o senhor congrega onde? Eu disse: congrega na missão, Evangelho da Restauração. Eu precisava escolher, eu digo: não congrego. E ele jogou no assunto lá, eu disse: não, é porque eu não tenho vontade de congregar a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja exclusivista. Não, irmão, graças a Deus, não é, pastor. Eu conheço a história, eu sei que eu sou filho de vocês. Aí
Disse, qual é, me mostra na Bíblia. Porque quando eu converso com alguém, eu gosto sempre de falar, de colocar a Bíblia, falar a Bíblia. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que o irmão não pode visitar outra denominação. Aí eu disse, irmão, mas porque tem uma igreja que é assim, assado, você, qual é a Bíblia que você lê? Você vai, você prega, não precisa dar missão, mas da Bíblia. Porque teve uma senhora uma vez que disse na minha casa, eu estou aqui, estou olhando para vocês aqui. Ela disse para mim, grito para ela só da Assembleia de Deus. A senhora fica bem amizade. Aí eu disse para ela, ainda bem que é para a senhora, que é para Jesus não. Aleluia. Aí eu olhei e disse, a senhora nessa idade não se converteu ainda? A senhora não aceitou ainda Jesus Cristo? Ela disse, a senhora não aceitou a sua placa da Assembleia de Deus. A placa de Deus ela serve para 3 coisas, 4 coisas. Para se identificar, para levar sol, sereno e chuva. Aleluia. Deus, aleluia. Então nós temos, irmãos, a palavra de Deus da nossa mão, do nosso coração, nós temos que pregar para quem ainda não conhece. Aleluia. Diz a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Lá em Gálatas, no capítulo 3, a Bíblia diz que Paulo diz assim, se vier outro pregar outro evangelho, que não seja este que pregamos, é anátema, é maldito. É verdade. Se vier os anjos que vier pregar outro evangelho que não seja este que pregamos, é maldito. Eu não aceito certas coisas, doutrina de igreja, Aleluia. doutrina humana. É verdade. Desse jeito. Não, comigo então eu comi Santa Ceia, lá na igreja. Disse, eu vou honrar o convite que me foi feito. Aleluia. Né? Aí no versículo 9 ele disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quando me converti, e é uma coisa que eu tenho falado muito com esse irmão, conversado muito, eu ignoro isso, eu vou combater. Enquanto eu tiver vida, eu vou combater isso, eu vou falar. Ninguém cala a minha boca. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa que eu não suporto, eu vou dizer aqui, vou ser bem sincero com vocês. Está no culto, se convida, se traz um irmão, um amigo que não é crente, fica um bocado de urubu, forçando para o irmão aceitar. Tudo barato. Não fica ali. É verdade. Se ele não for tocado, porque aqui está dizendo aqui, se crê em teu coração, era assim. Oh, glória. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo do Espírito Santo, agora tem gente que quer ser a quarta trindade, não existe. Aí fica o irmão forçando. Eu estava domingo escutando o culto da Nordeste, quando eu adoeci no culto de a minha mulher e a pessoa estava lá embaixo. Então o cara ficou uma meia hora tocando lá e fazendo convite. E sabe qual é? Antigamente era assim. Quem aceitava Cristo tinha que fazer isso aqui. Fazer a confissão. O pastor orava juntamente com aquele que estava aceitando a Cristo. E o pastor orava e ele pedia, agora não. Vamos orar por ele, olha. E cadê a confissão disso? Com a boca é essa. E crê no coração. É verdade. Essa aqui é que é a verdadeira conversão. Aleluia. É fazer a confissão diante da igreja de Cristo. É verdade. E crer. Glória a Deus. Né? Verdade, Deus. O versículo 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem que confessar.
proferir a palavra de salvação. Eu aceito Jesus. E tem uma coisa, não é só como Senhor, como Salvador, não. Tem que aceitar como Senhor, que tem que se sujeitar a Ele. É completo, a coisa de Deus é totalmente o contrário das coisas humanas. É verdade. Eu fiz aqui uma ligação, irmão, desse texto de Romanos com o capítulo 16 de Marcos. Decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O que crê será salvo, o que não crê está condenado. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome porão as mãos sobre enfermos e serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Agora não é para desafiar o Senhor. Não é tentar o Senhor. E aquele texto de Marcos ele é tão profundo que foi na ascensão de Jesus, quando Jesus subiu, e a Bíblia diz que os discípulos saíram para pregar a palavra de Deus. E a obra, e a gente se rendeu, sabe por quê? Porque o Senhor cooperava com ele. É como Deus está cooperando, irmãos, com vocês. Aleluia. Eu fico regozijado, sabe por quê? Enquanto muitos estão aí se regozijando com a beleza do templo, com o tamanho do templo, aí eu vejo vocês alugam um pouquinho desse aqui, tão pequeno, aqui deve ter umas 12 pessoas, mas Deus está presente. Aleluia. Glória a Deus. Quantidade. Glória a Deus. Irmão. Nós temos que entender que, eu vou contar um testemunho com o pastor que falou. Ele disse que o pastor foi para o interior, pastorear uma igreja, chegou lá, abriu a igreja, começou a trabalhar. Era ele, a esposa e um filho. Aí chegou o irmão e disse: pastor, como é que está a obra? Está do jeito que Jesus falou. Aleluia. Como assim, pastor? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, nós estaremos. Mas a resposta, irmão, tão sábia, que tão edificante, porque tem muita gente que vem para a casa do Senhor e fica o tempo todo no celular. Não sabe o que foi pregado muitas vezes. Os crentes, a maioria, estão dominados pelo celular, pelas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O versículo 11 diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Mas tem tanto crente se confundindo. Tem tanto crente, irmão, servindo a dois senhores. Estive no matutino agora, sábado, sexta-feira foi o negócio de mato. Tem uma irmã que era frequenta lá nessa igreja, mas ela tirou a sexta-feira para ir lá para o lado. Meu Deus! Aí, irmãos, aí quando a gente lê lá em primeira Reis, capítulo 18, aí o profeta da igreja diz para 850 profetas: não, para que não puxeis de meus pensamentos. Se Deus é Deus, sigam, se Baal, sigam. Está ali de escolha, não é ninguém está forçando ninguém, porque o Evangelho liberta. Se o Filho do orgulho libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós temos a liberdade de entregar esse Evangelho aqui no Brasil. Porque na campanha passada foi a pior época, pior que a pandemia. Porque na pandemia era o medo de se contaminar. Mas na política era o problema da radicalização. Você que é de esquerda, você não pode entrar na igreja, você não é. Fecharam a igreja.
não literal, estou falando pelas palavras de muita gente que eu vi. Você disse que no Evangelho não tem direito a dizer era só o Cristo. O alvo é Cristo. Foi Cristo, não foi político nenhum. E esse mesmo pastor que eu falei da Assembleia, ele se tornou comigo porque de volta e quando foi no mês seguinte, aí ele disse, eu tive reclamei porque a Assembleia estava vazia por ele. Eu disse, meu irmão, isso é um culto de restauração, é um culto político. Ele disse, irmão, Deus é um comício. Aí ele, como é pastor, né? Você está todo ficando. Irmão, você é muito radical. Eu digo, não fala o seguinte, eu sou radical, calma, que está aqui na Bíblia. Pelo lugar, o culto de igreja para as palavras de Cristo. E sempre é Cristo para pregar a palavra. É verdade. Mas aqui nós repetemos, por isso para nos apresentar. Foi o Senhor, para mim não. Nenhum desse cara safado que é. E você está indo contra a palavra de Deus. Glórias a Deus. Está indo contra a palavra de Deus, pastor. Aí ele disse, irmão, tem irmão aqui para a gente conversar, mas tem um dia, pois vai embora, meu irmão. Mas nem conversar. Porque o senhor está trocando o evangelho por político. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então nós temos que pregar a palavra de Deus. Doa quem doer. Ouça quem quiser, vai fazer como Deus chegou para Ezequiel no capítulo 2. Levanta-te e fala. Que é o ouça ou deixe de ouvir. É verdade. Me chamaram para pregar no culto de missões lá até da Assembleia. Preguei lá que eu só prego desse jeito. Eu gosto de pregar a Bíblia, para escrito da Bíblia. Orei de Deus, não deixa eu falar nada que não venha de ti. Pois o irmão desse me chamaram Marinho. Sério, irmão, você foi pegar a chicote e pronto, peguei a Bíblia. Está escrito na Bíblia, você não quer seguir, quer ver se eu quero ver? Aleluia. Glórias a Deus. Porque, irmãos, nós temos que ser genuínos. É verdade. Nós não podemos misturar, não. Nós somos um povo diferente. Como é que eu vou pregar se eu não tenho testemunho onde eu moro? Como é que eu vou pregar se eu não tenho testemunho dentro da minha casa? É verdade. Eu já tenho sofrido tanto que a vez de Jesus, não vou parar, não vou querer mais não. Gente me ameaçar e não me ameaçar. Queria até daí. Porque não, se você prega para você não prega quase tanto, eu digo, eu não prego? Quem é você? Não, porque você não de a rua, meu filho. A rua é livre, eu pego uma casa de estudo. Na pandemia eu passei 89 noites pregando na porta da minha casa, eu e minha esposa, louvando ao Senhor, pregando a palavra de Deus. Louvado seja O Deus. tempo está fechado. Aí diz, irmão, que o governo do PT vai fechar aqui. Pode fechar tudo. Não fechando minha casa, nem meu quarto, até que Jesus mandou fechar. Quando quiser orar, tranca no teu quarto, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o Pai que vê tudo em secreto do final. É verdade. Não me preocupo com placa de igreja. Até porque hoje nós não temos tempo, não temos mais oportunidade de orar nos tempos, irmão. Você chega na igreja, é o som naquela altura que ninguém se concentra para orar. Eu fui acostumado dentro da campanha. Quem é que se lembra disso? Eu tinha fazendo barulho na campanha. O pastor concentrado ali, contrito com o Senhor. Aí o fogo caía, aí acontecia a libertação, acontecia a cura.
com a coração de maravilha, porque era desse jeito que acontece. O Evangelho já não tem. Porque é que os discípulos, quando chegavam, acontecia alguma coisa. Sabe por quê? Porque os discípulos pregavam, tinham uma vida de oração, como Jesus tinha uma vida de oração. Eu sempre tenho falado, irmãos, lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, eu sempre gosto muito desse texto. Quando Pedro e João chegam no templo, vai subindo, tem um paralítico, esse texto é muito conhecido, mas tem um detalhe nesse texto que o povo tem observado. Não estou aqui querendo me exaltar. Quando Pedro e João vai chegando ali, aquele homem olha para eles, aí Pedro diz: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos isto é de dor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-a. Aleluia. E qual foi a tentativa que fez? Ele orando de mim. A gente tem que pregar, mas nós temos também que ajudar. Por causa disso eles foram presos. Aí no versículo 19 e 20, capítulo 3, eles reconheceram que Pedro e João tinham estado com Jesus. Aí no versículo 19, ele diz assim: convertei-vos e arrependei-vos para ser cancelado o vosso pecado. No versículo 20 ele diz: para que no tempo oportuno venha o refrigério do Senhor. O refrigério, a graça de Deus derramada sobre os crentes. É isso que nós temos, de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que a graça se arrepender verdadeiramente do nosso caminho, dos maus caminhos, do nosso hábito com Cristo, com a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, esse texto de Romanos, Paulo, ele escreve esta carta aos Romanos, e ele faz essa recomendação para que os discípulos pregassem a palavra do Senhor pela salvação. Paulo não pregava a riqueza, Paulo não dependia da igreja de ninguém, porque ele trabalhava, construía tendas e saía pregando todo canto. Aí eu vejo, irmãos, tanto crentes, não a luta, não a luta. Irmão, você trabalha para a perseguição que você está sofrendo aqui. Tem uma irmã que disse: não foi uma luta que eu para chegar aqui na igreja, foi o que aconteceu, meu irmão. Eu vinha levando a topada, e o senhor olhou para o chão, irmão. Não pode espirituar para cima, não pode espirituar para o mundo, não. Eu não estou canal, eu não conheço a pessoa. E acontece outra coisa, leva uma topada, bate com a cabeça para o no versículo 12 ele diz: pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Aí eu fico, irmão, quando eu leio um texto desse aqui, eu fico impressionado como é que os irmãos fazem tanta discriminação com os irmãos. Irmão de outra denominação, preconceito com o irmão de outro irmão. Eu fico impressionado. Tem um texto lá em livro de Efésios capítulo 2, que eu acho, no versículo 14, que eu acho muito interessante. E eu tenho questionado isso com os irmãos. Porque ele diz que é pela graça do salvo, né? Que é pela fé, o reino de Deus. Aí ele fala logo que nós fomos salvos para que andasse nas boas obras. Como é que tem tanto gente fazendo coisa errada no meio da rua?
E por que é que tem tanto crente com divisão dentro da igreja? Aí o versículo, irmão, eu já li aquele texto tantas vezes que Deus veio me dar, iluminar a minha vida há uns 6 dias atrás. O versículo 14 de Efésios 2. Fala sobre a barreira, irmão. A barreira da inimizade que existia, que foi derrubada, ainda continua no meio de nós. Não vou naquela igreja não, porque não faz parte da nossa. E aí, irmão? E o céu vai ter divisão, vai chegar cada um com crachá. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da missão, eu sou batista da irmã. A água só vai levar entrar o sal, lavar de remir, meu Deus. Aleluia. É verdade. Louvado seja Deus. O versículo 13. Ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, a salvação, nós temos que caminhar. A partir que nós aceitamos a Cristo, temporariamente nós estamos salvos. E se deixar o mundo, se renunciar às coisas do mundo, porque a salvação é uma caminhada. Paulo fala muito, explica muito bem isso na carta aos Coríntios. Compara até uma corrida de atleta. Porque, irmão, não é de qualquer. Todo dia se tem notícia de irmãos caindo no Evangelho. Me dá, às vezes eu fico pensando assim, irmão, como é que pode. Pastor, essa semana não sei se viu nas redes sociais, eu não estou entendendo criatividade não. Mas meu vizinho mandou um vídeo para mim, de um pastor, não sei não, é aquele cara mandou um celular. Porque eu aprendi com o meu ex-pastor que vocês aqui no ministério tem que ser exemplar. Ele diz assim, nós temos que ser exemplo para a igreja. Como os pais têm que ser exemplo dos filhos. Porque se os pais não forem exemplo dos filhos, a família vai mal pior. Né? E eu vou encerrar que a hora já chegou. Ele diz, como está escrito. E como pregarão, versículo 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então nós somos cristãos, não é para nos anunciar coisa má, é para anunciar coisa boa, para anunciar vida e vida com abundância. E que Deus abençoe a acreditar. Aleluia! Oh, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa, né? Que aprendizado gostoso, coisa boa, ouvir a palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer, né, pela confiança, pelo lugar do Senhor Jesus, a minha pessoa, toda a equipe do Departamento de Missões. E agradecer também a nossa principal Lúcia, juntamente com a equipe de obreiro desta igreja. Que Deus abençoe todos vocês. Eu passo o trabalho para a mesa de vídeo. Glória a Deus, quero nessa noite agradecer ao Senhor pela honra, pela glória, pelo louvor, pela oração. Agradecer ao nosso irmão Elias, que a gente já conhece bastante, né? E agradecer também a irmã Maria, né? Com seu esposo, suas crianças, o festeiro. Quero dizer que as portas permanecem abertas, quando quiser vir, amém? E terça-feira temos a continuidade da campanha de oração, do ciclo de oração, né? Que Deus ele venha fazer nesse lugar. Quero agradecer a todos que aqui chegaram, agradecer a pastora Deis, o presbítero Júnior, ao pastor Carlito, a todos, né, que são do Departamento de Missões,
Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos ajudando, que Deus faça sobre nossas vidas aquilo que nós não podemos fazer.